Entendeu? Show! Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, galera da canaricultura e da ornitologia do Nordeste e do Brasil também, por que não dizer assim? Quem ainda não me conhece, aquela apresentação de praxe, meu nome é Max Revoredo, sou diretor técnico de Canários de Porte da FNO, Federação Nordestina de Ornitologia, essa aqui, ó. E hoje vamos trazer aqui para o nosso quarto programa em Porte uma figuraça, um amigo meu do coração. A gente nunca se viu pessoalmente, mas se Deus quiser, agora em 2022 a gente se encontra no Brasileiro. Hoje quem vai conversar com a gente aqui, bater um papo bacana, é Fabiano Lamoglia, vulgo Piá, criador de nouros, de arlequim português, de York e de outras coisas aí que ele não divulga aí, mas eu sei que ele anda criando aí. Fabiano, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Max, beleza? Então, o Max já apresentou. Para a gente aqui da FNO e do Nordeste, é uma honra ter você aqui para conversar, bater um papo aqui sobre nouros. Fabiano, eu queria começar de Peibuf, que você fizesse um breve histórico seu de como criador, como você começou a criar, como foi que começou essa paixão por canário, há quanto tempo você cria, há quanto tempo você vem criando nouros. Fala um pouquinho de você aí para a gente. Então, Max, boa noite a todos primeiro, né? Quando eu comecei na criação, eu acho que quase como todo mundo, né? A paixão veio com... Meu pai sempre criou canários, né? Meu pai, a vida toda, eu tive essa afinidade com os canários. E quando eu tinha lá meus 17 anos, 16, 17 anos, ele me presenteou com um casal de canários que ele comprou de um criador aqui da minha cidade. E esse criador era o seu Afonso Serenato, e ele era o campeão da exposição. Daí o próprio criador foi lá, fez um casal, hoje ele é falecido, faz tempo já, fez um casal de canários na cor correta, que era o que quase ninguém conhecia na época, né? O canário de cor na cor correta. E daí meu pai comprou aquele casal de canários e me deu aquele casal de canários. E ali eu coloquei pela primeira vez para criar, e eles produziram muitos filhotes, não viveram até para fora, né? Que era como meu pai criava antigamente. E a partir dali eu comecei a me interessar, porque eu vi que era um casal de opalinos, na época, azul opalino com uma canela opalina. Ou era o inverso, não lembro. Não era o inverso, era o macho canela opalina e a fêmea azul opalina. E aí eu vi que a diversidade dos filhotes, já ali de primeira postura, né, primeiro nascimento, eu já vi que eram bichos diferenciados e me interessei em estudar. E a partir dali só alegria. E isso foi em 96. Em 97 eu já estava afiliado no clube aqui da minha cidade, que é a SOP, Sociedade Ornitófila Pontagrossense, né? Antigamente era ornitológica, né? E foi mudado o estatuto. A SOP, que é uma das mais tradicionais e mais antigas do Brasil, é aqui em Ponta Grossa. É onde eu sou filiado. E aqui que eu participei do meu primeiro campeonato em 98, anilhei em 97, 98 participei, onde nós tínhamos mais de 100 sócios na época. Era uma das maiores do Brasil. E no meu primeiro ano de campeonato, Max, uma curiosidade que ninguém sabe, eu criava branco, amarelo, albino, eu corria atrás de tudo isso, né? Acho que todo mundo começa com branco e amarelo, né? E aí É verdade, né? Comigo não foi diferente, né? Quando você fala em canário, logo você pensa num amarelinho, né? Aí, no meu primeiro ano de estreia, claro que eu fiz muitas visitas em criadores, fora daqui também, né? Eu fiz o primeiro lugar no amarelo intenso, amarelo nevado, no branco recessivo, no branco dominante, e ainda fiz o best in show de toda a exposição, que foi uma albina recessiva. E isso que você está falando é interessante por dois aspectos, Lamoglia. Eu tenho certeza, e você acho que vai me confirmar aí. O primeiro aspecto é que é realmente interessante o cara que está começar numa coisa mais
digamos assim, mais básica. Não é que seja mais fácil ou que seja inferior, mas mais básica, né? O branco, o amarelo, a linha clara é uma linha mais básica que lhe possibilita um aprendizado enorme em determinadas coisas que, independente se você vai criar cor ou porte mais na frente, isso vai lhe dar uma bagagem de conhecimento Sim. bastante interessante, né? E, em segundo lugar, que esse seu resultado aí no primeiro ano, né? Lógico que se deve à sua dedicação como criador, já naquele primeiro ano, seu estudo e tal, mas também se deve, imagino eu, a você ter começado a adquirir aves de qualidades para que isso já trouxesse um resultado para você já nesse primeiro ano, não é isso? Nesse ano de 96, eu acabei adquirindo mais casais daí, né? Um deles era um macho lutino mosaico, que daí eu fui conversando com criadores experientes, eu vi que ele era ligado ao sexo e tudo mais. Eu falei, então vamos passar em branco, né? Não existia muito albino aqui na minha região. E essa albina que eu fiz Best in Show, ela era filha de um mosaico, né? Que daí eu fiz um canário mosaicado, né? E depois cruzei os filhos. Claro que não era, nem sabia, né, o que eu estava fazendo, né? Porque estava fazendo consanguinidade já, sem saber. Aí dos filhos eu tirei uma albina recessiva, linda, que foi best. Tinha o fator sorte? Tinha, né? Mas com muita observação. Eu sei, você falou a respeito do início, tem que começar com coisa simples. Eu comecei com coisa simples, né? Eu sou você, nós somos de um tempo que os criadores, eles dificilmente passavam informação para você, né? Verdade. O que eu fiz? Quando eu fui em criadores mais antigos, Curitiba, até aqui na minha própria cidade, criadores... os antigos, eles não têm medo de passar aquilo que eles têm, né? Eles são anciões, né? Eles são sábios. Então, eu ganhei muitos livros. A maioria dos livros que eu tenho, ou quase todos, são ganhados. E ali eu li todos os livros, foram livros de cabeceira, estudei, refleti, contestei, né? A gente rebate muita coisa às vezes que você lê, né? Você fica A melhor forma de você entender aquilo, né? Porque assim, existem duas coisas diferentes, é o decorar e o entender. o questionar, O questionar decorar você também não você... chega a muito canto, né? É, Quando você realmente entende, e aí para que você entenda, você tem que contestar, sim. né? Aí é que você consegue realmente mexer com sua cabeça e começa a entrar em você todo aquele ensinamento, toda aquela coisa. Você tem que questionar aquilo que te ensinam, sempre, né? Você sempre tem que questionar aquilo que você mesmo está aprendendo, você mesmo está aplicando, o porquê das coisas. Por que que a teoria diz assim? Por que às vezes na prática não é bem assim? Né? Por que a teoria fala que vai dar um resultado exato e por que quando você aplica a teoria dá um resultado, vamos dizer assim, infértil, vamos dizer, totalmente obsoleto? É uma coisa que você não entende por que deu aquilo, aí você questiona, né? Onde você errou? Que às vezes você não aplicou direito aquilo que você estudou, né? Claro que hoje eu vejo bem diferente do que eu via antes, né? Antes eu questionava muito, eu não perguntava, sabe? Às vezes impunha e eu tentava, às vezes, né? Você sabe, eu queria absorver as pessoas, mas elas não tinham, assim, como que eu posso dizer para você? E para elas Isso estava faz bom parte, aquilo que isso elas faz sabiam. parte do sangue italiano. Mais ou menos. Falar alto e questionar e refutar e rebater tá no sangue, né? Mas aí quando eu ia absorver, sabe, das pessoas que estavam há 30 anos criando canário, por exemplo, aí eu via que aquilo ali que elas aprenderam, para elas era o suficiente, sabe? Daí eu pensava, poxa, mas por que que eles não evoluíram? Por que que eles não quiseram ir mais para frente? Por que que eles não quiseram chegar lá na frente, né? Não sei, é uma coisa minha desde criança que eu sempre fui meio viciado em estudar e daí eu queria aplicar em tudo e até no hobby daí, quando você tem um hobby, você quer também desenvolver aquele hobby, né? Fazer É verdade. né? Fazer o melhor sempre, né? O melhor possível, né? Lamoglia, e como foi essa transição de canário de cor? Você está me dizendo aí, começou com canário de cor para a canaricultura de porte. Ah, Onde sim. foi o start aí?
A nossa conversa, se for falar assim da parte de canário de cor, acredito que vai longe, né? Porque eu fiz, até quem fez minha inscrição para concurso de juiz na época foi a Eliane. A Eliane era recém-formada juíza também, e ela... Grande Eliane, aproveitando aí a lembrança, grande Eliane Seixas, um beijo, uma precursora, por que não dizer assim, né? Porque ela já está há muito tempo na canaricultura, tem prestado um serviço maravilhoso, tanto Sempre. com relação a material de estudo, de livro, de tal. E ela é uma das, se eu não me engano, só existe ela e a Ana Jatobá, que são juízes da UBJO, né? Eu não sei nem por onde anda a Ana também, faz tempo que eu não tenho Acho notícia. que não exerce mais, né? Até onde eu sei. Mas até onde eu sei, só existe a Eliane e a Ana, né? Juízas aqui no Brasil. Sim. E a Eliane é uma figuraça, simpaticíssima, professora, bióloga, né? Se eu não me engano. E vale aqui o registro e um abraço para ela aqui. Mas fala aí, Lamoglia, como foi que você deixou a canaricultura de cor e foi para a Porte? Aí, até quando eu fiz, eu me interessei muito em ser juiz de cor, sabe? E estudei bastante para isso. Quando teve o exame Ribeirão Preto, acho que foi em 2000 ou 2001, não tenho certeza. Aí eu prestei exame para juiz de cor. E aí fui aprovado na teórica, no julgamento e tal. E daí, cara, sabe quando você olha aquilo assim, você vê que não é bem aquilo que você quer, né? Quando você volta para casa, sabe no que eu pensei, Max? Eu vejo os juízes assim, cara, não é puxar brasa pro assado deles, mas os caras são heróis, velho. Porque o cara deixar o mês de junho, julho, às vezes, abdicar da família, do trabalho, ir lá julgar, às vezes a troco da marmita, daí o cara fazer o correto na mesa, julgar o certo, fazer quem é campeão ser campeão, não para agradar os outros, mas para fazer o campeão, né? Aí ainda ficar um monte de gente em volta da mesa, buzinando, sabe, criticando, depois dizendo que julgou errado, sabe? Aí tudo isso eu coloquei sabe, você coloca num cesto assim e pensa, putz, mas não é para mim, que eu vou rebater, sabe? E outra coisa, Lamoglia, além de abdicar muitas vezes da família, né, do lazer, do trabalho, muitas vezes ainda se abdica do que se mais gosta, teoricamente, nesse ramo, que é da própria criação. É a época de você fechar os casais. Outro detalhe, às vezes o cara está julgando lá, eu já vi casos assim, a gente não está aqui para falar do juiz, mas tem que enaltecer os caras, né? E aí, terminou o julgamento, na hora do almoço, o cara ganhou só a marmita, né? Daí terminou o julgamento, o cara é um peso para os criadores, todo mundo vai para sua casa, o cara meio que se vira, daí ninguém quer levar o cara para o hotel, ninguém mais quer ir jantar com o cara, sabe? E o cara tá ali voluntário, entendeu? Aí isso foi o que mais pesou para mim, entendeu? Não foi a parte do amor pelas aves, o gosto pelo julgamento, sentar na mesa e julgar. Eu adoro isso, inclusive eu ajudo bastante gente aqui do clube ainda, mesmo acredito que eu estou bem desatualizado, porque as coisas mudam muito rápido, né? Ajudo bastante gente no básico, né? Com relação à cor, entendeu? E aí eu abdiquei de ser o juiz, de querer ser juiz, né? Eu não fui, de querer ser juiz. Daí um dia eu fui num julgamento aqui, até eu estava auxiliando o Beraldi, né? Eu tive uns falam desse prazer, mas eu tive o prazer, porque ele era meu amigo, né? Então, amigo é amigo. Beraldo, independente do gênio dele, da personalidade ele era dele, linha Beraldo é dura, um né, cara? cara, Ele é era um linha dura. ícone da canaricultura mundial, não é nem da brasileira, é da mundial. Ele é respeitado no mundo todo, ele fez coisas inimagináveis, e se hoje o Brasil é o que é na canaricultura, eu não vou colocar porcentagens, mas uma grande porcentagem se deve ao Beraldo, com certeza. Eu, na época, conversava bastante com ele, porque quando você está em julgamento e tal, você fica no hotel e tudo mais com o cara, daí você conversa, sai jantar, almoçar e tal, né? Mas aí eu vi, ele terminou o julgamento e ele era bem explosivo, né? Nesse julgamento estava ele, estavam
tava algumas feras, não lembro quem era o deporte, mas de cor tava ele, tava o Arnaldinho do Rio, na SPCO em Curitiba, tal. Mas certo dia que nós estávamos em outro julgamento, ele terminou a parte dos canela na época, e aí o almoço não saía. E nós estávamos azul de fome, cara. Cara, daí ele levantou, cara, bateu a mão na mesa e falou, eu não vou almoçar aqui nessa merda. E pegou e levantou, e daí nós fomos a pé, andamos uma quadra lá, ele parou, nós comemos uma pizza, um pedação de pizza assim, meio frio. Ele era simplão, explosivo, simplão. Mas o que eu digo? Daí eu vi o que é ser o juiz. Entendeu? Perfeito. Aí eu entendi, eu vi o outro lado da moeda. Antes eu via do lado de cada mesmo, entendeu? Daí depois, eu fui em Cornélio uma vez, ajudar o Tavinho Zen, andei por aí auxiliando nos julgamentos. E eu vi que a coisa não é bem assim. O lado de cada mesa, ele é muito ingrato. O lado de lá, o cara cata seu canarinho depois, vai embora, né? Aí o juiz já está aqui pensando que ele vai ter que chegar na casa correndo, já vai ter que correr para outro lugar. Cara, o ponto principal, um dos pontos principais também é aquele que você falou, abdicar da criação. Que juiz que cria bem, claro, não estou falando quem tem funcionário, mas se o cara cuida das suas aves, qual é o juiz que cria bem? Né? Não tem como você conciliar, né, as duas coisas. Se você cuida dos seus canais, não tem como. Na melhor fase, você não aproveita. Entendeu? Você está se doando aos outros. Entendeu? Aí e quando ainda consegue aproveitar, ainda tem que abdicar aqui e acolá de um concurso, né? Porque ou ele julga ou ele compete. Sim. Né? Ainda tem esse lado aí da história. Eu vi casos... Eu ajudei um Fernando uma vez. O Fernando baixou meu canário porque ele também cria verde. Entendeu? Você ouve, né? Então, isso é um cúmulo. O cara não vai fazer isso. Entendeu? Então, mas mudando de assunto, daí, quando eu fui na SPCO, com o Beraldi, a última vez, acho que foi o último que eu ajudei, eu vi um Norvit, alguns Norvit lá. Né? Claro que não é o Norvit que a gente vê hoje, né? Mas eu fiquei encantado. Fiquei encantado, era nos anos 2000, mais ou menos, 99, 2000. E aí eu fui para querer comprar, e daí ninguém vendia, porque tinha muito pouco. Quem tinha uma meia dúzia. Entendeu? E aí eu fui correr atrás de comprar o tal do Norvit. Fui no Brasileiro, fui lá quando o Brasileiro foi em Florianópolis, fui em Londrina, quando o Brasileiro foi em Londrina, e não conseguia comprar o tal do Norvit. Até que um amigo nosso que importava bastante canário estava parando com os Norvit. Não, antes disso, consegui comprar. Só que comprei canário velho, canária velha. Daí, quando me venderam os canários, falaram para mim, olha, esses canários tem que deixar no escuro, porque senão fica cego. Olha... Os bichos já estavam cegos. Olha as ideias. Aí fui eu, primeiro ano, comprei aqueles canários tudo caro, coloquei no lugar mais escuro do meu canaril, exatamente como tinham me ensinado. Coloquei os canários no escuro. Cara, as fêmeas não botavam, as fêmeas não voavam de um puleiro para o outro, os machos não cantavam. Cara, era uns canários apáticos. Eu fiquei uns 2 anos patinando com os Norvit. E daí eu até pensei em desistir. Peguei, vendi aqueles canários, meio doei. Aí pensei, vou começar de novo. Aí fui conversar com um rapaz que trazia da Europa e tal, né? Ele trouxe para mim alguns canários, isso lá nos anos 2000. E daí tinha um outro criador aqui do Brasil que estava parando com os canários, eu fui direto nos importados que ele tinha. Não estou falando que o importado é melhor, Max, sabe? Eu estou falando da minha parte que eu não conseguia comprar. Claro, entendeu? Claro, perfeito. E quando eu consegui comprar, eu passei pelo que todo mundo passa. Levei uma enrabada, né? E comprei gato por lebre. E só perdi o tempo, porque daí você perde 1, 2 anos da tua vida tentando e na esperança. O pior do que você perder o dinheiro, você perder os canários, é você perder teu tempo, você perder a esperança, você tirar uma coisa boa, levar para concurso e tal. Você perdeu. É a motivação, né, que você tava com aquele negócio. Sim, você cria uma expectativa, né?
mas você cria expectativa em cima de uma coisa que não presta. Aí, dei fim em tudo aquilo, aí fui atrás desses canários que eu te falei, vieram desse meu amigo que arrumou para mim, daí fui no outro que estava parando, comprei 6 fêmeas. Para você ter uma ideia, eu fui campeão brasileiro em verde. Se eu não me engano, foi no próprio concurso de Ribeirão Preto. Eu fiz o primeiro e fiz o terceiro individual em verde mosaico. Aí apareceu muita gente para querer comprar e tal. Cara, na época eu vendi 35 casais de verde para comprar 5 fêmeas de Norte. 35 casais. E canários bons, né? Canário top. Top. É que eu criava em quantidade, porque eu gostava de verde. Daí, quando eu passei aquela febre dos brancos, aí o Giordano tinha uns canários italianos, de Flávio Puto, aí eu comprei uns canários do Horácio Odoni, que era o campeão mundial, era um argentino. Aí meus verdes vieram desse sangue. E aí eu aumentei. Eu sempre criei o que eu gosto, na verdade. Aí, e sempre gostei de melânico. Quando eu vi o melânico, foi paixão à primeira vista. Tanto no porte, na cor, eu vejo um melânico assim, cara, você pode colocar 50 branco, amarelo, ágata, qualquer coisa, mas um oxidado, para mim, é o sonho, sabe? É o que me atrai. Aí eu vendi esses 35 casais de verde. Quando eu digo que eu vendi os 35, não foi para uma pessoa só. Eu vendi uns 5 casais para um, 3 para outro. Daí, nessa somatória, eu peguei toda aquela grana, que era grana grossa, sabe? Aí, viu? Você escolheu o que tinha de melhor aqui, né? Você escolheu a nata, é tanto. Eu falei, tá aqui, então é tanto, tá aqui. Tá pago. Só que eram bichos saudáveis. Entendeu? Ainda ganhei mais 2 fêmeas velhas lá, que também eram importadas, coisa linda, azul. Fêmea azul, ainda tirei 2 filhotes com a fêmea azul. Ali eu comecei a ver, estudar e entender que aquilo que tinha me ensinado estava tudo errado, velho. Estava tudo por fora, velho. Aí, o que eu fiz? No canto do meu canaril aqui, eu coloquei um janelão, fiz a parede toda de vidro e coloquei eles na luz. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário do que me ensinaram. O que eu fiz? Acredito que fui o primeiro a tosar sobrancelha e croaca de norte. Para teste. Por quê? Porque quando eu tosei a sobrancelha primeiro, do macho principalmente, o canário explodiu cantar, correr atrás da fêmea, sabe? Ele se tornou igual a um canário comum. Um canário de cor, por exemplo, ou qualquer canário de porte que não. Por quê? Pegue um canário, um cachorro, por exemplo, um Lhasa Apso. Deixa ele andando normal, né? Com a pelagem que ele tem, para ver qual é o comportamento dele, e você pega, manda ele pro pet, põe uma chuquinha nele que ele abre os 2 olhos. Qual é o comportamento dele quando ele volta do pet? Outra coisa completamente diferente. Não, o bicho fica ativo. Aí, isso eu fiz no Norbit a primeira vez. Cortei a sobrancelha para ver como que ficava. Cortei a sobrancelha. Nossa, os canários explodiram, cara, de cantar. Aí eu vi uma dificuldade na plumagem. Aí o que eu fiz? Peguei a plumagem, serrei a plumagem por baixo, limpei tudo. Tanto dela como dele. Cara, no primeiro ano, acho que eu beirei os 100 Norvids. Coisa que eu nunca tinha criado. Eu nunca tinha criado nada. Entendeu? Eu já tinha as amas boas, né? Que eram os verdes. Explodiu. Tudo que botava, nascia e criava. Aí, feito isso, eu aprendi a criar o bicho. Entendeu? Para depois se aprofundar em estandar, padrão e tudo mais. Eu aprendi a criar. Eu acho que primeiro a pessoa tem que aprender a criar. Não adianta a pessoa ter os melhores canários na casa e não saber criar. Não adianta a pessoa comprar, às vezes, adquirir com sacrifício os melhores canários, campeões brasileiros, nem que não seja campeão, mas às vezes um canário que é pesado para a pessoa investir e ela não conseguir criar com aquele canário. Né? Que foi o que aconteceu comigo lá no começo. Né? Eu investi, na verdade não é investimento, é um gasto daí. Né? Aí aprendi a criar. Aí fui me aprofundar no que é o norte. Né? E eu sempre fui observador. Hoje eu não tenho tempo mais, mas antes, quando eu tinha menos aves, né, não tinha tanto serviço no trabalho, né, meu trabalho não era tão puxado,
eu puxava minha cadeirinha lá no canário e ficava observando o quê? Comportamento dos canários. Cada canário, cada raça tem o seu comportamento, suas particularidades. E o Norvit tem as Perfeito, particularidades deles. Norvit, por exemplo, é um canário que você não pode deixar de trocar a grade nunca, porque ele se contamina, ele é um canário rasteiro. Se você observar, ele não fica quase no poleiro, ele fica só na grade embaixo. Então a grade nunca pode estar suja, porque ele se contamina, né? Essa é uma das particularidades dele. Você tem que colocar nunca nas gaiolas de baixo, você tem que colocar nas gaiolas no ângulo do teu, na altura do teu olho ou para cima, para que você possa observar se não tem nenhum entupido, né? E quando você terminou a muda de pena, você não corta mais ele, você está preparando para concurso, não está? Então, quando você está preparando ele para concurso, então ele corre o risco de entupir a croata. Né? Por mais que seja... Nesses aspectos, ele é muito parecido com o Gloucester, né? Exatamente. São características bem peculiares das duas raças. Sim, o Gloucester você não pode colocar embaixo, nunca. Na verdade, o Gloucester você tem que colocar em cima, sempre. Né? E outra, o Norvit também, o pessoal não leva muito em consideração, mas ele precisa de treino também. Ele depende de uma gaiola específica, ele depende de uma posição do poleiro específica. Né? E, no meu caso aqui, eu coloco sempre um mais alto, daí um baixo, daí um mais alto, daí um médio, daí poleiro de 8, 12, às vezes um bem mais fino, de 3 milímetros, bem fininho mesmo. Para quê? Para que ele se exercite, para que ele faça posição. O Norvit é um canário pesado, não é? Ele é pesado. Ele é como o Border era antes. Né? Então, ele é suscetível a sentar no poleiro, a deitar no poleiro, na verdade. E também a ficar com o dedo traseiro duro, né? Sabe que eu não até acontece ontem estava conversando com o Lair até a respeito disso. E eu acho que esse negócio do dedo duro para trás, 90% é o ninho, o tipo do ninho, forro de ninho, sabe? Eu concordo com você. Isso, às vezes falta de ovindez, às vezes uma ama que achata demais o filhote, entendeu? É mecânico a coisa, não é hereditário, não é da genética do bicho, entendeu? Ou às vezes o próprio criador deixa passar do dia de anilhar, aí ele vai lá e soca o anel forçado no bicho, aí acontece de estourar, eu não vou me recordar agora o nome daquele nervo atrás, mas acontece muito com quem reanilha canário, né? Reanilhavam anos atrás, né? E estourava aquele músculo, entendeu? Que é o que faz o movimento do dedo traseiro. Exato. Lamoglia, antes da gente entrar mais precisamente nas particularidades do Norris, até porque a gente já começou a entrar e vai ter um bocado de coisa aí para a gente falar, mas eu queria que você falasse hoje como é a sua criação de Norris. Quantos casais você cria? Você cria com ama, não cria? Se existe para você um tipo de gaiola específico para criação, algum manejo diferenciado na hora de criar? Você já falou aí do aparo das sobrancelhas e das cloacas, que já é uma coisa que afeta bastante positivamente, né? Como você já confirmou. Né? Tem uma máxima que antigamente o povo até dizia, né? E é até bom esse bate-papo, que a gente vai desmistificando algumas coisas. O pessoal dizia assim, Norris não, no primeiro ano ele não apronta. É um ano todinho, ele não vai aprontar. No segundo ano, aí ele vai começar a aprontar e começa a dar bola. Começa a dar quisto e tal. No primeiro ano ele não aprontou, você aprontou, não encheu. No segundo ano dá bola. No terceiro ano você conseguiu curar a bola, ele tá tinindo ali e ele fica cego. O povo tinha muito essa história com o Norris. E assim, você sabe que eu sou marinheiro de primeira viagem na raça, graças a você e ao Rodrigo Botelho, dois grandes amigos que me deram um empurrãozinho aí para criar. E assim, eu não vi muita dificuldade no Norris para reproduzir no primeiro ano. Peguei canários novos, canários filhotes, tanto o macho encheu quanto a fêmea pôs ovo. Eu não botei para criar porque também não era essa a intenção. Mas se eu não criei mais foi porque as amas aqui não ajudaram. Mas que o macho encheu e a fêmea pôs.
E deu tudo certo aqui no primeiro ano. Então, me fala um pouquinho aí de como é a sua criação de Nourish e o que é que você pode falar aí com relação a esse manejo. Então, você fez várias perguntas, né? Então, Eu estou falando que sabe, eu estou quase o Faustão. vamos responder alguns. Então, minha criação, ela sempre girou em torno de 15 casais, 18 casais, 20 casais, em média 18 casais. Eu sempre tive uma média, eu considero até alta, porque é de 80, 90 filhotes com 18 casais. Para Norte, eu acho que é bastante. Já cheguei, num ano assim atípico, a 145 filhotes, com 20 casais. Então, foi assim uma coisa absurda que aconteceu aquele ano. Mas, esse ano também foi atípico. Você criou bem, né? Você não tratou com papinhos canalha, né? Nós estávamos conversando hoje, deixou morrer os filhotes, né? Podia ter criado mais. Mas esse ano foi atípico por quê? Porque eu tenho fêmeas filhotes minhas que elas não aprontaram. Teve uma noite aqui, citar um exemplo, que a noite estavam 8 graus. Na outra noite estavam 29 graus. Entendeu? De uma noite para outra. E aí esses picos de temperatura, baixa, sobe, alguns canários entraram em remuda. Não são canários estéreis, não são canários que têm problema de saúde, nada, canário perfeito. Só que dá aquela remuda de peito, principalmente nos lipos. Né? Eu fiquei com 11 fêmeas sem botar. 11 fêmeas minhas. Acho que umas 2 ou 3 York, o resto todas Norviches não botaram. Saúde perfeita, só com aquela remudinha de peito. Daí deita, levanta do ninho, não bota, se apronta para botar, sabe? Mas não, acaba não botando. Aí esse ano eu considero que foi atípico por causa do clima. E não é só uma reclamação minha, é reclamação de vários, né? Mas a minha criação nesses anos vem nessa média, em torno de 90 filhotes, 100 filhotes, 90 filhotes, 100 filhotes, não baixa disso. Criando todas as cores, né? Todas as cores da série. Um pouco de cada, né? Não vou falar da série, assim, porque a série é para quantidade mesmo, e eu particularmente não crio assim para disputar a série do brasileiro. Eu crio assim um pouco de cada porque eu gosto. Lamoglia, uma coisa que eu tenho observado, a gente também tem um grupo, né, de WhatsApp só exclusivo de criadores de Nourish, que isso aí é um trabalho seu e desde já eu já lhe dou os parabéns pela iniciativa. Obrigado. E quem sabe em breve esse grupo de WhatsApp se transformará num clube especializado da raça aqui no Brasil, que já eu acho que pela qualidade e quantidade de criadores criando a raça já está merecendo, né? Mas isso é um assunto um assunto para mais para frente. Uhum. Mas assim, o que eu venho percebendo é que há uma. E aí você vai me corrigindo se eu estiver errado. Vou falando aqui besteira e você não, Max, né? Assim é assado. Eu tenho percebido que os nouros melânicos, eles desenvolvem as características da raça bem mais rápido do que os nouros lipocrômicos. É isso mesmo ou não é? E o que é que dá essa impressão? Se não for isso, vá me corrigindo aí. Max, criando a raça, né, eu uso muito a palavra hoje empirismo, né, que nada mais é que prática, né, que é experiência, você fazer o teste, né, empirismo. Você tem razão, porque sempre o canário melânico, em qualquer raça de porte grande, ele vai ser mais completo do que o lipo. Vamos levar em consideração que esse canário tem uma plumagem mais longa, mais volumosa, não é verdade? O que ele tem déficit do canário ancestral que a gente tanto fala? O canário ancestral não tem as duas melaninas mais o lipocromo? Então, o lipo do Norbit, ele falta alguma coisa. Ele falta a melanina, não é verdade? E essa melanina, certa vez nós fizemos um estudo a respeito até de canários verdes, que a felmelanina está intimamente ligada à reprodução, à fertilidade dos canários. Se você pega uma canária muito limpa, muito negra, ela é uma séria candidata a ser infértil, né?
Por quê? Porque ela não tem a feomelanina. Então, quando você pega um canário, vamos falar do porte, não vamos falar do cor, você vai olhar que a fêmea do Norvit, por exemplo, é uma fêmea completa. Ela, você já olhou, não tem como você errar entre um macho e uma fêmea do Norvit. Por quê? Porque o marrom das costas dela é completo. Ela tem bastante feomelanina. Agora, se nós pegar uma branca, por exemplo, se nós pegarmos uma branca, 100% lipo, o déficit dela está na melanina que ela não tem. E não é só no Norvit. Se você pegar qualquer canário grande, você vai pegar o York, que eu crio, você cria. O York é a mesma coisa. É muito mais fácil você fazer um canário melânico do que você fazer um canário lipo. Muito mais fácil você apresentar um canário completo melânico do que você apresentar um canário completo lipo. Então, quando eu, criador da raça, eu olho para um canário lipocrômico, principalmente o branco, eu já o vejo com olhos diferentes. Ah, mas aquele lá é melhor. Não, mas aquele é melânico. Ele vai ser melhor mesmo. Se ele não for melhor que o branco, é porque aquele melânico é ruim. Entendeu? A colocação. Por quê? Porque sempre o melânico vai ser melhor, vai ser mais completo. O branco, se você olhar, não só aqui, na Europa, em qualquer lugar, é raro você encontrar um canário completo. É raro, raríssimo. Você vai olhar aqueles canários tudo desarrumado, com as penas tudo engruvinhadas, às vezes o flanco muito volumoso, sabe, esparramado, às vezes muito longo, às vezes uma cabeça achatada. Ele nunca é um canário completo, sempre falta alguma coisa. O canário completo, quem tem um branco completo, ele tem uma mosca branca do olho vermelho, né? Aquilo ali é para ele, não é para desfazer, é dele. É difícil chegar num branco completo. Acredito que nós, você falou do intuito do nosso grupo de WhatsApp, o intuito do grupo é a fundação do clube. Claro que é no tempo dele, nós estamos em pandemia, depois que nós lançamos a ideia, entramos na pandemia e daí continuamos em pandemia, então acho que não é o momento. E em se falando do clube, da qualidade dos canários, nós, no modo geral, nós temos muito que melhorar. Muito. Todos nós. Eu me incluo nesse grupo aí que todos... Pegando esse gancho aí, Ilamoglia, eu tenho duas perguntas a lhe fazer. Primeiro, como está o nível da raça Norwich no Brasil, na sua opinião, né? E segundo, você já até deu uma pincelada aí que a gente tem ainda um caminho a melhorar. Qual seria o aspecto que mais o Norwich no Brasil aqui peca de acordo com o estándar da raça? Em que a gente tem que voltar os olhos e ser mais crítico para que a gente tenha Norwiches cada vez melhores, cada vez mais canários de ponta? Max, essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque quando você olha um canário, claro que eu aprendi particularmente a não observar filhotes, mas você já sabe qual é o filhote que vai ser um destaque. E você mais ou menos já sabe qual que não vai ser destaque. Qual que vai ter todas as características da raça, qual que não vai ter. Né? Então, o que mais descaracteriza a raça aqui no Brasil é falta de volume de bloco, né? Os canários não têm volume, canários longos e canários retos. Então, nesses três quesitos, principalmente canário longo, de asa longa, cauda longa, isso aí ele acaba com qualquer plantel. Quando você fixa aquilo, você não volta para trás. Porque é fácil você tirar um canário grande. Eu sempre falo isso. Difícil é você voltar para o canário pequeno. Se quer fazer um canário grande, você tem 2 canários bons nevados, né? Pouca gente acredita na cruza de nevado com nevado, mas eu tenho alguns amigos que eu sempre converso, até em Portugal estava falando com um amigo meu uns dias atrás, e ele colocando os casais, perguntando o que eu achava dos casais dele. Falei, isso está muito grande, grande com grande não vai dar certo e tal, né? Mas o cara é experiente, só que ele é humilde como eu para pedir a opinião dos outros, entendeu? Aí eu vi que o plantel dele tem um canário intenso, é tudo nevado com nevado. Só que ele fixou tanto as características dos canários dele, do plantel dele, é homogêneo, que não tem nenhum canário nevado comprido. Ele vai cruzar um nevado com um nevado e vai sair 2 nevados curtos.
Não sai canário comprido. Por quê? Porque o sangue está fechado, quase uma homozigose ali, está homozigoto o canário dele. Ele cruza nevado com nevado e sai canário curto. Então, nós temos que olhar mais para o nosso plantel, tentando encurtar o canário. Se nós encurtar, automaticamente nós vamos ter volume de bloco, não vamos? Sim, claro. E as costas do norte não pode ser reta. Porque você perde 2 itens de julgamento, que é o volume do bloco, que é o volume que você tem na frente, você tem que ter quase o mesmo volume nas costas, certo? E aí nós perdemos também a parte de julgamento de nuca. Por quê? Porque se você olhar um Norvit com característica de Gloster, que saia da cabeça e desça reto, hoje o Gloster está muito melhor, né? Os bons, né? Os bons. Se você pegar um Norvit com essas características, não é um Norvit. O Norvit nunca vai ser um Gloster grande. Nunca. Eles são totalmente diferentes. Eles são mais ou menos parecidos no manejo, na plumagem, né? Mas se você for olhar a fundo, um não tem nada a ver com o outro. Nada. Nem tamanho, nem volume de bloco, nem desenho, nem a talha. Nada. Entendeu? Então, achar que o Norvit é um Gloster grande, não é. O Norvit é o Norvit. Então, quando você bater o olho no Norvit, primeira coisa, é um macete fácil de você guardar. Bater o olho, ver se ele tem as características de um Norvit, se ele é um Norvit. Daí olhar o restante. Daí olhar a talha, a plumagem, olhar tudo que tem que olhar, mas ver se ele é um Norvit mesmo. Se ele representa a raça. Entendeu? Então... E muita gente tende erroneamente, né, até por tudo isso que você está falando, a imaginar que o Norwich é cabeça, que é só cabeça. Ah, tem uma cabeçona, é um canarão volumoso, tem ali a pestana, tem uma cabeça bonita, grande, é o Norwich. E você está acabando de dizer com propriedade que não é só isso, né? Tem muito mais do que isso, e às vezes a cabeça não é nem tão importante, lógico que é um dos itens de julgamento, tal, tem que se ter uma atenção para isso, mas Norwich não é só cabeça, né? Norwich é todo um conjunto, toda uma harmonia, e é bacana a gente tá ouvindo isso até para as pessoas que têm pouco convívio com a raça começarem a observar isso. Pois essa pergunta que você fez, vou voltar a uma questão que você puxou lá atrás, que eu esqueci de comentar a respeito do cisto de pena no Norvit. Por que dá tanto cisto de pena no Norvit? Eu, graças a Deus, aqui no meu canaril, consegui eliminar 100%. A não ser por causa mecânica, né? Se um filhote a ama depena ele uma vez, depena outra vez, esse não tem escape, ele vai ter cisto de pena. Né? Mas genético, isso aí, esse cisto de pena é genético, como se fosse tipo um câncer hereditário, que geralmente dá num lugar onde a ama não bica, que é na ponta de asa, ele dá lá atrás, perto do oropígio, né? Lá atrás, perto sabe lá onde é a azeiteira do bicho, na cauda ali? Ele dá ali, ou ele dá no peito. Esse do peito é um dos mais agressivos e chega a matar a ave por compressão. Comprime a ave assim até ela morrer. Então, o cisto de pena, hoje, ele pode ser extinto. Basta você selecionar os canários. Pô, olha um erro do criador. Ah, mas eu só tenho esse. Vai esse. Melhor não acasalar, às vezes. É melhor não tirar filhotes daquilo. É melhor ficar um ano sem criar, ou criar com menos casais, do que criar com determinadas aves. Que não vai levar o cara a lugar nenhum. E o que mais? Vai estar propagando um defeito. Vai estar disseminando um defeito. Daí ele vende aquele filhote que não tem cisto, mas ele é um portador, é hereditário aquele cisto dele. Ele vai passar para frente para outro cara ter cisto lá na frente. Entendeu? E com seleção você consegue eliminar o cisto de pena. Certeza. Você falou da cabeça. Todo mundo pensa que o Norvit é só cabeça. Isso é fato. Todo mundo vai falar, olha a cabeça desse canário, não é verdade? É difícil falar da gente, mas eu aprendi a olhar o Norvit, que nem você falou, como um todo. Mas primeiro eu vejo o desenho do canário. É um canário de desenho. Quando nós olhamos lá fora, por exemplo, eu gosto muito do canário italiano, gosto muito do inglês também. Mas tem uns italianos que são show, e daí lá eles chamam o desenho de talha, não só do Norvit, chamam também do York, né? O desenho, formato do canário.
E esse formato do canário, nós vamos ver, tem uma palavra lá no nosso manual, no manual em inglês, que fala tipo. O que é tipo? Se ele é um representante da raça, não é verdade? Se ele representa a raça. E isso está incluso no item talha, que é o bloco do canário. A talha tem que ser volumosa, certo? Ali tá incluso também a talha, o tamanho do canário, o tamanho, que não pode ser muito pequeno, não pode ser muito grande, sabia? Não pode passar de 16, 16,5, aí já começa a perder a proporção, né? Perde a harmonia, aí ele perde pontos. Aí nós vamos colocar dentro disso aquela curvinha que nós falamos a última vez, lembra da curva reversa? Da cauda ali, do acabamento. Cauda, é importantíssima, não pode ser desfiada. Aí nós vamos também olhar se esse bloco é curto. Ele não pode ser um bloco longo, ele tem que ser curto. O canário, ainda falando da talha dele, você olhando de lado, ele é redondo, ele tem que ser redondo, afunilando embaixo. Só que um detalhe, ele tem que ser assim, olhando de lado e de cima. Porque tem canário que você olha de lado, ele tem um desenho perfeito. Você olha de cima, ele parece uma tábua de reta. Assim. Esse canário, se você pega ele na mão, ele some na mão, sabe? Ele some, porque é só pluma. E o canário ele tem que ter volume ósseo, corpo, estrutura, entendeu? Esse é o Norvit. Aí nós temos a maior pontuação nesse item. O que mais que engloba esse item que o pessoal esquece? A posição. A posição do canário está no primeiro item de 25 pontos. Entendeu? A posição de 45 graus, olha os Norvit que nós vemos hoje. Hoje em dia, no Facebook, veja se eles têm a posição de 45 graus ou eles ficam sentados no puleiro, né? Ou abaixados, como muitos ficam assim, reto no puleiro. Mesmo ele em movimento, ele não faz 45 graus, ele tem que fazer 45 graus. Outra coisa, não pode mostrar as coxas. Né? Tudo isso está no bloco. Aí depois nós vamos para a plumagem, né? Se nós for falar, teorizar a coisa, aí nós vamos muito longe, né? Mas depois desse item, que é o bloco, nós vamos para a plumagem, que é mais 20. Aí nós vamos para nuca e pescoço. Aí que nós estávamos falando do Gloster, né? O Gloster não sai da nuca e não faz uma linha sem ser reversa nem convexa, até chegar o Gloster são linhas contínuas, né? O Nourisher não, ele tem que ter aqueles intervalos marcando ali o pescoço, tanto na nuca quanto abaixo do bico. Sim, mas o pessoal não entende que se ele não tiver, ele não é um Norvit. Agora, eu pergunto para você, se ele tiver uma linha contínua da saída da nuca, mesmo que seja cheia, até chegar lá embaixo, na oliva dele, lá quase, lá na base da cauda, como é que você vai julgar a nuca dele? E a união da nuca e o pescoço, que julgam juntos? O babador do pescoço? Isso entendeu? termina prejudicando também as bochechas do Norris, que tem que se tornar visível, né? Aí acaba formando bochecha, uma coisa grosseira ali. Pois é, a bochecha entra no item do pescoço, porque pescoço e nuca você julga 10 pontos como terceiro item, depois de você julgar o bloco, a plumagem, nuca e pescoço, entendeu? Esses são itens que a gente vê depois se ele é verdadeiramente um norte, né? Aí nós vamos pegar, depois de tudo isso, nós vamos pegar a cabeça. Entendeu? Mais 10 pontos da cabeça. Uma cabeça harmônica, proporcional, não muito grande e não muito pequena. E outro detalhe, se ele tiver pestana na cabeça, ele não perde ponto em cabeça, ele perde ponto em plumagem. Sabia? Você desconta ponto em plumagem. Por quê? Porque é a plumagem que está prejudicando a cabeça, não é a cabeça dele. A cabeça é formato, desenho da cabeça. Entendeu? Então, depois nós vamos julgar um item que quase ninguém leva em consideração. Veja esses norte com asa longa. Me dá um frio na espinha quando eu vejo um norte assim. Com a asa muito longa, sabe? Pode até ser aderente, mas não é um norte. E quantos pontos vale a asa do canário? Mais 10. Na verdade, depois nós vamos pegar o quê? Outra coisa que o pessoal esquece. Eu tive uma dificuldade um tempo para eliminar canários marfins que começaram a nascer no meu plantel. Claro que eu não vendi para criador, né? Eu meio que dei os canários marfim, dei o pai e tudo mais. Era um canário excepcional. Mas o que eu vou fazer com um canário marfim num canário que julga a cor?
em 10 pontos. Se for uma cor esmaecida, o que é o marfim? Não é uma cor diluída? É o lipocromo diluído, né? E o esmaecido não é sinônimo de diluído, de apagado, coisa assim? Como que eu vou segurar no meu plantel ave excepcional, mas num item que vale 10 pontos, que ele está criando marfim? E daí querer enfiar na goela do juiz, talvez, dizer assim, ó, mas tem que julgar, olha que canário perfeito. Não, mas 10 pontos. É fácil dele cair da mesmo, porque ele dá abaixo de fraco a pontuação. Entendeu? Aí, asa, cor, para daí pernas e pés, mais 5 pontos, 10 pontos, né? 5 pontos, desculpe, mais condição geral, 5 pontos. Tudo isso, você vê que é o conjunto, né? É o conjunto do canário. Não adianta mais achar que esse canário é bonito, promete e tal, mas às vezes eu estou encobrindo só com a peneira, porque canário longo nunca vai ser um canário bom. Nunca. Pior defeito. Lamog, outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer é como você vê, como você absorve essa nova normativa que saiu da abertura da classe canela por Norris? Você já vem trabalhando linhagem de canela? Você acha isso benéfico para a raça? Até que ponto? Como você visualiza isso aí como criador da raça? Max, eu acho que tudo acrescenta, né? Eu concordo com a abertura, concordo nas outras raças, concordo nas raças polêmicas aí, que o pessoal não quer abrir. O pessoal é muito puritano, eu acho. Acho que tem que E agradar do Arlequim? também. Só que só que o que eu acho? Que o Arlequim... Eu só lhe provoquei, não precisa responder do Arlequim, não. Não, Nosso assunto é novo. eu não vou responder. Não, o Arlequim eu acho que tem que ter o Canela julgado separado dos outros, só isso. Mas tem que ter o Canela. Agrada todo mundo, não é verdade? Eu acho que cada um tem que criar o que gosta, né? Eu acho benéfico criar abrir mais o leque para os Norviches no Canela. Abriu no Norvich, abriu no York, abriu em vários, quase todas as raças, né? Eu acho que abriu esse ano. Eu trabalho Canela já há muitos anos, né? Sempre tive um ou outro. Já fui campeão brasileiro com uma fêmea melânica 100% Canela, primeiro lugar com uma fêmea. Então, só que essa lenda aí que o pessoal fala que o Canela reduz plumagem, eu não consegui que alguém me aprovasse mesmo com artigos que eu vi aí. O artigo ele dá um resumo do que é o canário canela, mas ele não me fala por que eles falam que ele reduz plumagem. Eu já fiz essa experiência, senão não existiria canário canela com sobra de pena. Eu mesmo tenho um canário canela que ele, para o segundo ano, virou um bombachudo. Ele, pela teoria deles, ele não poderia ter ficado assim. Ele tinha que ser um canário enxuto. E ele não é, ele é 100% melânico. Canela 100% melânico. E ele é um canário mais volumoso. E os filhos dele deram iguais a ele. Então, por seleção, eu vi que isso é uma lenda, né? Criando há quase 20 anos, eu vi que isso aí é uma lenda. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos criando o Norte e o Canela junto. Eu acho que só veio a acrescentar essa abertura dos canelas. Agora, basta a gente trabalhar agora, né? Para ter as 3 cores, os 3 fundos do canela. Já temos canelas no nível dos melânicos tradicionais? Já temos. Outra pergunta, Lamoglia. A gente sabe que o Norris é uma das raças que é permitido a coloração artificial, o uso de xantina ou algo do tipo. Até que ponto isso influencia, na sua opinião, no julgamento, na apresentação das aves? Você é a favor ou não de utilizar? Você utiliza? Me fala um pouquinho disso. Eu sou um defensor do caroteno nos Norviches, né? Porque faz parte da identidade dele. O Norvich, lá atrás, quando ele foi fixado padrão lá na Inglaterra, ele era carotenado.
Tanto que teve uma assembleia entre todos os criadores na época. Por quê? Porque teve um criador, não me recordo o nome dele, eu já fiz um artigo a respeito disso, que ele apresentou canários carotenados. E eles achavam que ele estava passando a perna no julgamento mesmo. Né? Como que ele apresentou aquilo, se aquilo lá nunca tinha sido visto? O que ele deu de alimentação para os canários? Ele deu pimenta para os canários, uma pimenta nativa lá da região, que ele alimentou os canários ficaram todos laranjas. E isso, você sabe que o norte era um canário de canto, né? Então, a história dele, se você pegar lá, tem até um museu do norte lá no condado onde ele foi. Era utilizado nas minas, era isso? Nas minas de carvão? Ele que era usado nas minas de carvão era o roller. Era o roller, né? Era para avisar dos vazamentos de gás e tal. Ele, aquele pessoal lá, os flamingos, que eles falam, né? Eles faziam sapatos e tal, e daí eles trouxeram muitos canários das Ilhas Canárias e eles começaram a acasalar entre eles, lá no condado, e esses canários passaram a ter uma característica própria daquele local, entendeu? E era tão tradicional a criação de Norvids lá, que quando chegavam os finais de semana, eles se reuniam nos bares, nos cafés, para fazer o concurso dos Norvids, né? Que na época era um concurso de canto. De canto, entendeu? Posteriormente, ele passou a ser um canário de porte. Ele foi introduzido o Lancashire, que já existia, né? Uma das raças mais antigas. E foram cruzados muito nevados com nevados para se aumentar o volume da ave. Entendeu? E, posteriormente, depois que fizeram essa assembleia, né, conversaram com o criador foi lá e confessou que tinha usado a pimenta, não era nenhuma fraude, os canários não tinham sido pintados, e aí foi fixado a coloração laranja nos Norvids. Entendeu? Então faz parte da identidade dele. Que influencia no julgamento? Não influencia em nada. Eu acho que influencia para pior, na verdade. Porque ele não é obrigatório carotenar. Ele pode piorar a condição da ave. Por quê? Observando, por exemplo, um Norvid intenso, que ele não é carotenado, ele é dado só luteína. Como eu já fiz um ano para testar, 2 anos para testar. Ele some a marca de Schimmel do pescoço, porque é um canário de volume de pena, né? Já, quando você dá o Cantachantini, ele marca essa gola de Schimmel nos intensos. E alguns desavisados vão achar que é um semi-intenso. E ele não é um semi-intenso, ele é um carotenado. Acontece também nos canários que você dá alimentação muito hidratada, que é no caso de você dar o Germinex hidratado todo dia, você dá a farinhada hidratada todos os dias, né? A plumagem daquele bicho nunca vai ser a mesma de um canário granívoro, que só comeu grãos. Entendeu? Porque tem canário que só come farinhada úmida. Entendeu? Ele deixa os grãos de lado, semente de lado, e aquele canário ele vai ter a cor mais apagada, ele vai ter essa marca de Schimmel no pescoço, nas costas, no peito. E esse canário, provavelmente, ele vai ser prejudicado no julgamento. Por quê? Porque ele é um canário que ele está... Claro, o juiz deve deixar passar, por quê? Porque é um canário de pena longa. Né? Então, você tem que enxergar ele como um canário pena longa e de volume. Mas, daí quando chega no item cor, né, ele pode ser o melhor canário, ele vai perder lá seus 2 pontinhos no item cor. Então, eu acho que tem mais contras do que pós, mas eu continuo colorindo os meus, por quê? Porque eu gosto. Questão de gosto. Eu acho que faz parte da identidade dele, sabe? Ser carotenado. Eu olho um Norvid assim, que ele é amarelo, parece que não é um Norvid, sabe? Você não enxerga como um Norvid. Porque a vida toda a gente vê carotenado. Os canários que vieram de fora, se você não... Eles passaram por várias gerações sendo carotenados, se você não der o caroteno para ele não fica um amarelo normal, ele fica uma cor de terra, assim, um canário diferente, sabe? Mas amarelo mesmo ele não fica. Entendeu? Muito tempo. Outra curiosidade. Existe algum tipo de acasalamento que não se deve fazer entre o Norwich? Tipo, Max,
nevado com nevado eu não aconselho, mas aí você também já falou que tem o teu amigo lá da Itália que tem uma linhagem praticamente nevado e ele fixou tamanha a forma que ele fixou lá as características da linhagem dele que acaba que isso não influencia muito se é nevado, se é intenso e se mantém uma plumagem. Mas para efeito de plumagem, o Noro chifundo branco, ele precisa ser cruzado com intenso, ou precisa ser cruzado com nevado, ou simplesmente não tem uma regra específica para isso? Max, para isso não tem uma regra. A única regra é você observar o volume da plumagem. Às vezes você tem um branco que é extremamente necessário você colocar um intenso. Não é verdade? Por quê? Porque ele tem excesso de penas. E hoje também, às vezes, você pega intensos com excesso de pena. Daí você encosta o intenso no nevado. O intenso tem um volume de flanco sobrando, uma cauda longa, o intenso. Então, daí você pega o nevado, às vezes um nevado curto, com asa curta, cauda curta, né? Então, isso aí vai muito do olho do criador. Claro que eu não vou fazer nunca o intenso com intenso, né? Mas vai muito do olho do criador para você fazer esse acasalamento. Eu era muito preconceituoso com Você relação não nunca teve curiosidade não de fazer um cruzamento de intenso com intenso de Nouros para ver o que é que dava? Não fiz porque dá para contar no dedo os intensos que nascem por ano. Entendeu? Então, sempre tem falta de intenso. Imagina você dar o luxo de fazer um intenso com intenso. Mas eu acredito que vai reduzir bastante o volume do bloco, Max. Porque é tudo, né? Imagina o canário fino que vai dar, né? Penso que... Por quê? Porque quando eu criava a cor, eu fazia os homozigotos, sabe? Intenso. E ele dá bastante falha de plumagem. Ele dá várias áreas, Porque né? sai o duplo intenso, né, no meio, quando você cruza o intenso com o intenso, acaba saindo o duplo intenso, e aí, se você não souber identificar o que é o homozigoto e o que é o heterozigoto, você se lascou aí. E dá falha de plumagem. Às vezes tem zonas na cabeça, né, no peito, que falta pluma. Ele tem umas falhas assim. Então, acho que é muito arriscado. Não, eu acho que não compensa, por favor. Lamoglia, para a gente meio que ir finalizando, para também não ficar um vídeo muito longo e o pessoal começar a querer dormir nisso, eu acho que o Nouros merece esse convite, merece esse chamado, merece essa desmistificação, porque eu acho que é uma raça que todo mundo, seja criador de cor, seja criador de porte, quando vê um belo Nouros numa gaiola, se encanta com ele. É uma raça que chama atenção, independente do gosto pessoal de cada um, mas é uma raça que sempre chama atenção e chama mais atenção ainda daquele leigo que não conhece, isso é um canário, né? E assim, muita gente termina não criando a raça por medo, né? Eu mesmo sou a prova viva disso, sempre admirei demais a raça, mas assim, sempre tinha muito medo. Não, um canário desse é complicado de criar, um canário desse é muito caro, um canário desse vai dar problemas, esse e aquele, tal. E hoje, na prática, eu vejo que não é bem assim. E é isso que eu queria que você deixasse essa mensagem final, né, até como um serviço da gente aqui, para difundir essa raça que é tão bela, né, e que termina levando alguns preceitos e preconceitos nas costas dela que não são reais e na prática não se materializam, e eu gostaria que você aproveitasse esse momento para dar uma desmistificada em muita coisa disso. Então tá. Max, então, quando eu iniciei, eu ouvi as mesmas coisas que você ouviu, a respeito de cisto de pena, a respeito de cegueira, a respeito de vida curta, né? A respeito de um canário infértil. E realmente, com os primeiros canários que eu peguei, eram tudo aquilo mesmo que falaram, né? Então, basta a pessoa saber selecionar aquilo que ela vai adquirir. Não adianta ela achar, que nem você falou, o canário Norte é um canário caro. Eu acho que tudo tem o seu valor, não é verdade? Caro é você comprar um bicho que não produz, né? O Norte é um canário fértil, provado por A mais B. Eu tenho canárias aqui no meu plantel. Uma das que mais botaram, sabe o ano dela? Eu tinha uma 2015, que morreu na postura. Daí. Só que eu já tirei vários filhotes dela nesse ano. A que mais botou esse ano é 2016.
Tá tudo catalogadinho ali no meu Excel, no meu programa, tudo certinho ali. Fui fazer a somatória de ovos dela, nossa, e tá lá com uma saúde que parece que é uma filhota, 2016, uma fêmea de Norvit. Então, assim, você vê que a fêmea tem 6 anos produzindo. Canários, eu tinha canário em 2014, que eu passei para um amigo meu. Canário cantando, normal. Então, o Norvit é um canário como outro qualquer, só que mais rústico, porque é difícil ele morrer de uma doença. É muito diferente de outras raças, outra que eu crio aqui, que às vezes o canário dá uma injuriada, assim, sabe? Você tem que socorrer logo. Né? O York é uma lady. Pois é, ele não é que ele é um canário que não se alimenta muito, o York, né? Daí ele é mais tranquilão, assim. Se alguém der um grito na orelha dele, ele morre, né? Porque já o Norvit, ele é um canário agressivo, ele defende o lado dele. Entendeu? Você não pode colocar Norvit com York numa mesma rodeira. O Norvit, raramente ele fica doente. Raramente você vai ver um canário embolado, ou quase morrendo, ou ali definhando. Não, o Norvit quando vai morrer, ele morre à toa, assim, sabe? Ele tem vida longa, não dá cisto, não tem cegueira. Estava conversando com o Bretas esse tempo. O Bretas tem um trabalho muito bom a respeito de alimentação para canários. O pessoal erra quando dá arroz flocado, porque tem excesso de carboidrato. E o Bretas não sei se sabe, ele é especialista em oftalmo animal. E ele fala que isso aí é um dos pontos cruciais para a cegueira da ave, excesso de carboidrato. Segundo a teoria dele, a probabilidade de desenvolver uma diabetes, né? Sim, é a diabetes. Seria mais ou menos, né? Ou alimentos, né, muito açucarados, né? Então, a cegueira, a maioria das vezes é da alimentação, e daí nós vamos pegar e marginalizar a raça? Não, a raça não tem culpa. A raça, ela é aquilo que nós fazemos, do jeito que nós cuidamos, né? É uma raça fértil, cria bem. Veja, eu criei com, acho que uns 15 casais, passei dos 90 filhotes, né? Por ruim que foi, né? Eu tinha aumentado os casais, criei a mesma quantidade. Tá ótimo, né? Então, é um canário que ele é dócil, né? Ele é lindo de você olhar, na verdade. Você separa um Norvit, um intenso, pega um branco lipo, pega um verde 100% melânico, nossa, falam que é a coruja, né? Parece uma coruja, e parece mesmo. Parece a coruja do buraco, né? Parece que vai correr pro buraco. Mas você fala do branco, fala do intenso, fala do verde. Você parece que não gosta muito do Norwich azul, não, né? Não, o azul eu não sou muito chegado. Você tem uma versão. Cara, agora a particularidade, você percebeu que eu não gosto muito de falar de mim, né? Eu tenho aversão a falar de mim. Você se ensaboa, né? Escorrega. Mas é que eu não gosto mesmo. Faz parte da minha personalidade. Você escutou muita coisa que ninguém nunca escutou. E agora muita gente vai escutar, né? Vai ouvir. Essa é a intenção do bate-papo, porque aqui a gente fica aqui tete a tete aqui, e a ideia é exatamente essa da gente desarmar o criador e dizer, não, você está numa live, você tem que fazer uma live, dar uma aula, fazer uma coisa técnica. Não é, aqui é um bate-papo de criador. Sim. De criador para criador pindorgueiro como eu e criador top como você, mas é criador para criador. Mas é criador para criador. E assim, o que vale é exatamente a gente tentar extrair esse lado mais humano de cada criador para que as pessoas se identifiquem e digam, porra, o cara ali, campeão ali dos Nouros, faz isso que eu faço aqui também. Uhum. Né? E eu posso fazer aquilo que eu não faço, mas que ele faz e que também não tem nada de misterioso nisso. Sim, né? Não tem mistério, não tem misticismo na coisa. Mas você ia falar dos azul, fala aí, dos azul e de você. Pois é. Aí, eu conversando com um amigo, eu tenho um amigo, ele é inglês, e eu sou ruim do inglês, né? Daí, Google Tradutor chega a sair fumaça do computador, né? Aí eu conversando com ele, falando dos azuis, e eles chamam de blue, lógico, né? É blue, com E no final, para eles, e na Itália é blue, B-L-U, né? Aí ele falando, você mostra os teus azuis e tal, né? Aí eu fiz um vídeo de alguns, que foi um quarteto de fêmea, que foi campeão brasileiro e tal. Eu falei, nossa, tudo isso? Daí eu falei, daí eu comecei a filmar. Na época, eu tinha quase 30 azuis 100% melânico. Eu tinha uma coleção.
Uma vez eu fiz uma contagem entre campeões de clube e campeões brasileiros, que às vezes tem campeões do clube que eu não levo para o brasileiro, né? Para não perder o canário, às vezes é um canário-chave e tal, né? Fiz uma contagem no plantel, tinha 51 campeões, entre campeões de clube e do brasileiro, no plantel. E daí peguei esses azuis e mandei o vídeo para ele. Nossa, ele ficou extasiado. Ele deixou catalogado lá no clube inglês, que ele é um dos diretores lá, o pai dele é um dos fundadores. Pra você ter ideia, o pai dele criou Norwich por mais de 60 anos e passou para ele. O pai dele hoje está com 96 anos, se não me falha a memória. É aquele daquelas fotos que giram o mundo todo. É aquele. Todo Norwich que você vê aí em medalha e tudo mais, todos são dele, né? Todos são dele. E ele, para mim, é um espelho, sabe? Porque como que ele fez essa qualidade? Ele começou do zero, ele não extraiu de outra árvore. Ele criou aquilo por seleção. O pai dele criou aquilo por seleção. Entendeu? E ainda são aqueles Norwich lá, aquele Norwich eu acho que é de, não sei se 92 o ano dele. Aquele melhor que aparece com o fundinho azul, sabe? Como que ele tirou aquilo e as pessoas hoje não tiram canários como aquele? Em raros casos saem canários como aquele. Um canário de posição, de testa, não é grande, não tem excesso. É um canário perfeito, equilibrado. Então, para mim, ele é um espelho que eu me espelho muito nele, porque ele conseguiu extrair da onde não tinha. Ele tirou pedra, água da pedra, né? Água da pedra, porque não existia aquilo. Ele fez. Ele fez, o pai dele fez. Então, se ele fez, eu tenho esse pensamento. Fique de exemplo para quem quiser aproveitar também o que a gente diz. Se os outros podem, a gente também pode. Se os outros conseguem, a gente também consegue. Daí, quando eu fui criar essas cores, aí eu sempre vou no fácil, né? Verde, né? Verde, que nem eu criava cor, né? Fácil ganhar no verde, No né? fácil não, no básico, né? Daí você vai no norte, às vezes, né? Encarar pessoas, às vezes, com 10, 15 anos, campeões brasileiros, né? Aí, pô, mas eu não tenho esse pensamento. Se ganhar, ganhou, se não ganhar, também ganhei do mesmo jeito porque fui. Mas, se os outros conseguem, por que você não consegue? Não é verdade? Se os outros podem, você também pode. Se os outros têm canário bom, você pode ter também. Não está limitado a alguns. E outro detalhe, não está limitado a quem tem dinheiro. Está limitado a quem tem olho para selecionar. Está limitado a quem tem mão para fechar o casal correto ali, para fazer o resultado no outro ano. Entendeu? Não é limitado a dinheiro a criação de canário. E eu ainda diria outra coisa, e inclui aí nessa história do olho e da mão, quem tem amigo, né? Quem tem amigo que cria bem, que tem bicho bom, que você chega lá e consegue aqui e acolá extrair alguma coisa, e isso, graças a Deus, é uma coisa que a ornitologia, a canaricultura tem me dado, fazer bons e grandes amigos, mesmo que longínquos, e que a gente não esteja sempre perto, não esteja se vendo. Isso não tem preço. Ó. E você, o Rodrigo Botelho, o Vladimir, o Bigatão, o Capretes, o Bindilate, o Saulo. Rapaz, se eu for falar, eu vou esquecer um monte, mas assim, vale o risco, porque tem gente que... Não, daqui a pouco, quando eu publicar isso aqui no YouTube, você esqueceu de mim, seu filho da puta. Né? Mas acontece. Mas, Labódia, eu só tenho a lhe agradecer demais o seu tempo, a sua experiência, a sua simpatia, a sua simplicidade, o seu conhecimento, por estar nos prestigiando e nos ajudando. Quando eu falo NUS, eu me refiro à Canaricultura e Ornitologia do Nordeste, que é quem eu estou representando aqui nesse momento, e esse projeto é para o pessoal daqui, né? Claro que acaba sendo aberto para todo o Brasil, para o mundo, para quem quiser ver e quem quiser absorver alguma coisa, mas o intuito é esse. Eu crio o canário desde os 13 anos de idade, entre indas e vindas, mas desde os 13 anos, e se tem uma coisa que eu luto muito,
né? E tento fazer de uma forma ou de outra, às vezes atravessada, às vezes não da melhor forma, tentar trazer o sentimento para o criador do Nordeste da canaricultura de porte. Eu acho que é muito fácil você colocar e vender, no bom sentido, a canaricultura de couro para qualquer pessoa que está começando. Canaricultura de porte é um negócio que muitas vezes a pessoa olha sem entender direito o que é. Tem um canário de pena frisada, tem um canário pequeno, tem um canário grande, tem um canário fino, tem um canário largo. E quanto mais a gente puder trazer para as pessoas o conhecimento de raças, né, de como elas se comportam, de como é as características dela, melhor. E nisso você deu um show hoje aqui e nos ajudou imensamente, né? Seu reconhecimento como criador de Norris não está só no Brasil, não está só na Itália, não está só na Inglaterra, está também agora no Nordeste, mais do que nunca. Oh, que beleza. Né? E a gente só tem a agradecer, meu amigo. Eu que agradeço, Max. Agradeço pelo espaço, né? Agradeço porque é prazeroso falar de canário, é o nosso escape, é o nosso hobby. E através dele nós fizemos grandes amigos. Você aí, quantos anos faz que eu te conheço? Nunca te vi pessoalmente, né? Mas tem você aí, o pessoal aí do teu Nordeste aí, como muitos irmãos que a gente tem cada parceiro aí, né? Você principalmente, né? E tantos outros aí que você citou. A gente tem amigos de norte a sul do Brasil através dos canários, né? Então isso aí é um tesouro que não tem o que pague, né? Esse contato que nós temos através dos canários. A gente tem mais contato com o canaricultor do que com a nossa própria família. Não é verdade? É verdade, muitas vezes é assim mesmo. É o dia todo, é toda noite, falando de canário, e é um assunto inesgotável, o canário. Ele é inesgotável, sempre vai ter o que falar. Né? Quando acabar e esgotar o assunto, nós vamos relembrar o que nós falamos, né? Em outras vezes. Revisar para ver se a gente não esqueceu nada, né? Beleza, Mara. Amigo, muito obrigado. Quando você quiser dar um pausa aí na gravação, estamos fechados. Obrigadão, Lamoglia. Valeu, um abraço, Max. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão.